Hoje eu vim a caráter de pai, tá? Vim aqui com meu masculino. Hoje eu quero te mostrar que o seu pai, ele não é tão ruim quanto você pensa. Nos últimos vídeos eu tenho falado sobre essa questão de julgamento e de perdão de pai e mãe. Então, se você não assistiu os últimos vídeos, eu te recomendo. Assiste o da mãe e assiste o... Como é que era o título? Sou muito exigente, eu vou deixar aqui. Primeiro você tem que assistir aquele, senão esse vídeo aqui não vai fazer sentido nenhum pra você. Vai assistir esse vídeo e você falar assim, nossa, não compreendi nada. Porque é uma continuação. Nós somos feitos de metade pai e metade mãe, basicamente. Tá no nosso DNA. Então a gente, né, hoje em dia se fala muito do masculino, do feminino. De fato, a gente é feito metade feminino, metade masculino. Quer dizer, não é bem metade masculino, metade feminino. É um pouco mais de feminino a mulher e o homem um pouco mais de masculino o homem, tá? Mas todo homem tem o feminino dentro dele e toda mulher tem o masculino dentro de nós. Mas basicamente, no nosso DNA, metade pai e metade mãe. Quando a gente tem problema, ou com o nosso pai, ou com a nossa mãe, a gente nega metade da nossa existência. Quando a gente nega o nosso pai, a gente nega metade da gente. Isso é muito sério. Porque, obviamente, isso não é consciente, tá? É algo mais inconsciente, assim. E o que é o negar o pai, tá? Primeiro, o que o pai representa para nós? O pai, né? Ele representa... Ele trouxe a vida até a gente. Enquanto a mãe dá luz à nossa vida, o pai trouxe essa vida. Então, o pai, ele representa sempre a ação. É o ir. É o para fora. É o correr, é o buscar, é a força. O pai é forte, o pai é a nossa força. Enquanto a mãe deu a luz à nossa vida, a mãe é o amor, é o acolhimento, é a intuição. A mãe é tudo de bom, né? É aquele cheirinho de mãe. A gente sabe que mãe não tem igual, é o cheirinho de mãe, é o colinho de mãe. E que muitas vezes, quando a gente é criança, a gente se vê em tantas situações, até mesmo se você é mãe, né? A criança tá lá desesperada e ela quer quem? Ela quer a mãe, porque a mãe é isso, a mãe é esse acolhimento. A mãe nos acalma, a mãe nos traz tranquilidade. E o que o pai representa pra gente? O pai representa o ir pra vida. É a ação, é o educar, é o disciplina, é o mostrar o caminho. Quando você nega esse pai, todo esse poder de ação, de força, de ir para a vida, é como se ele ficasse desregulado aqui dentro. Então, o que pode acontecer com você? Duas coisas. A primeira é você ser uma eterna procrastinadora. Então, tudo que você vai fazer é muito difícil, você não consegue, parece que você não tem aquele foco, né? Você paralisa. Sabe aquelas pessoas que paralisam na vida, paralisa de ter que tomar decisões, né? Aquela pessoa mais procrastinadora, né? Até mesmo para o trabalho. Enfim, para qualquer área da vida, para relacionamento. Você pode se tornar essa pessoa ou você pode ter ação demais, né? Então, e por que você quer isso? Quando essa mulher, ela quer se mostrar muito forte, daí é uma força excessiva, né? É até mesmo aquela força da mulher empoderada, que eu digo que uma mulher que quer se mostrar forte, quer se mostrar que age, que faz acontecer, que briga, que fala alto, que grita para os quatro cantos. Quando essa mulher tá assim, significa que ela tá querendo provar para esse pai que ela consegue mesmo sem ele. Pai, você me magoou pra caramba, você não esteve presente na minha vida, então eu vou te provar que eu sou melhor sem você. Só que aí isso fica desconexo dentro da gente. Isso fica desregulado. E quando tá desregulado, esse nosso poder do pai, masculino, sei lá como vocês querem chamar, a gente tem inúmeras dificuldades na nossa vida. E principalmente quando se fala em relacionamento com homens. Quando a gente vai se relacionar com outro homem, ou a gente vai se relacionar com um homem fraco, porque a gente quer o oposto do pai, e aí aquele homem fraco, aquele homem que pode ser o filhinho da mamãe, e aí você se torna mãe daquele homem,
Ou você se relaciona com um homem que é todo problemático, igual o seu pai, porque você quer mostrar para você mesma que você pode mudar esse homem. Você talvez não tenha conseguido mudar o seu pai, mas você quer mostrar que você consegue mudar algum homem. E aí você muda de marido, muda de relacionamento, e você não vai na causa da sua dor. E vejamos, o que esse pai pode ter feito com você? Bom, ele pode ter sido um pai abusivo, um pai que te bateu, um pai que sei lá, te abandonou. Ou você pode ter vivenciado dentro da sua casa o seu pai sendo abusivo com a sua mãe, né? Tipo, o relacionamento do seu pai e da sua mãe, relacionamento péssimo, que você tentou muitas vezes salvar a sua mãe, mas sua mãe não separava do pai. E aí, no fim, você ficava de ruim na história. E veja bem, mulher, eu sei que ele pode ter sido um péssimo marido para sua mãe. Eu sei. Mas não deixe isso interferir na relação que você tem com ele. Pai e filho é uma coisa, marido e mulher é outra coisa. E é isso que causa as maiores confusões nas famílias, porque não se sabe mais separar. É mãe falando mal do pai para filho, é pai falando mal da mãe para filho, é um querendo, você tem que achar, o filho tem que achar um lado. É absurdo. Desculpa, pra mim, aos meus olhos é absurdo, porque essa criança não tem culpa. Essa criança não veio ela não nasceu pra salvar o relacionamento. E você não nasceu pra salvar o relacionamento dos seus pais. Bom, pros pais que abandonaram os seus filhos. Eu falo em pai, mas pode ter sido uma mãe também que abandonou o filho. A gente precisa olhar pra essa pessoa e entender o que se passa na vida dela. Porque às vezes, gente, eu consigo entender que quando o pai abandona um filho, é porque essa história e esse destino dessa pessoa é tão pesado e a pessoa sabe. Porque é uma pessoa pecadora, é uma pessoa que cometeu inúmeras coisas ruins na vida e que não se sente merecedora, né? Por exemplo, de ter um filho. E aí essa pessoa vai embora, ou ela vai pelo intuito de não se sentir merecedora de ser pai e mãe desse filho, ou com aquela ideia de que eu vou embora porque a minha vida já é difícil demais, eu não posso passar esse peso para essa criança, eu não consigo cuidar, eu não vou conseguir, talvez eu vou bater, vai me descontrolar. Talvez o intuito, né, não sei, eu penso por alto. O intuito talvez desse pai, dessa mãe que abandona o filho, é causar menos dor a essa criança, né? Porque eles acreditam que se eles ficarem perto da criança, eles vão causar mais dor, então eles vão embora. Isso é certo? Não, não é, gente. Pai e mãe jamais devem abandonar o filho. Isso vai contra a lei da natureza, contra a lei do que Deus fez, né? Deus nos ensina que nós temos atos, se a gente faz amor com a pessoa e através desse amor o fruto desse amor vem um filho, é a consequência daquilo e eu preciso assumir, independente de quem for, como for, quando for, a gente tem que assumir a responsabilidade do filho. Isso, obviamente, isso é bíblico, mesmo que eu não seja casado com a pessoa, mesmo que eu saiba que tenha sido errado, eu preciso assumir. Então, a falta de um pai na vida de um filho causa danos lá no futuro. Talvez nem tão quando eles são pequenininhos, mas lá na frente. Só que, digamos que você passou por isso. A gente não pode mudar a realidade. Essa que é a verdade. A gente não muda a nossa realidade, a gente não muda o que vivemos. E a gente precisa entender como que a gente vai fazer para que a gente, por exemplo, aceite o nosso pai, aceite metade do nosso pai, né? Porque se a gente continua negando esse pai, negando e julgando e apontando o dedo, a gente não tem direito de fazer diferente, a gente não consegue ir pra vida, a gente não sai da procrastinação. Eu só tô querendo que você tenha um olhar diferente, não um olhar mais de criança machucada. Um olhar agora como adulto, né? Porque agora que a gente é adulto, que a gente é maduro, a gente consegue ter mais percepção sobre as atitudes que os adultos tomam. Criança não tem muita noção, mas o adulto sim. A gente sabe o quão difícil é ser pai e ser mãe, né, as responsabilidades. Tem gente que realmente não consegue lidar com a responsabilidade porque não foi ensinado, ou porque até mesmo esse homem, né, na infância vai saber o que passou com o pai dele, o que passou com a mãe dele. Com certeza foi difícil, foi pesado também.
Então, pensa assim: Pai, eu recebi a vida de você, e isso já me basta. O Senhor me entregou a vida, e a partir de agora, o que me faltou, eu me preencho, porque agora sou adulta e eu consigo. Agora eu enxergo que também era difícil para ti, que você também estava machucado, e que na época talvez você não soube lidar. Mas agora eu deixo você em paz, porque eu te perdoo, eu te liberto do pai que eu criei na minha cabeça, do pai que eu imaginava, do pai que eu queria. Eu sei que você fez o possível, e eu te liberto para você seguir a sua vida do jeito que você decidiu. E agora, eu sou adulta, e eu também decido sobre a minha vida. Eu entendo que muitas vezes dói, e você vai sofrer, vai chorar, só que você não precisa passar uma vida inteira sofrendo, entende? Vai chegar uma hora que você precisa superar, que eu tô te aconselhando, né? Pare de falar mal dos teus pais. Pare de pensar mal sobre eles o tempo todo. Quando vier o pensamento, muda o foco. Se esforce. Pede ajuda a Deus. Ele é o único que vai conseguir te curar. Imagina que faltou o amor de pai aqui na terra. O único que pode preencher esse amor que te faltou é o nosso Pai Celestial. É o nosso Pai do céu. Ele sim, ele tem muito amor para dar. Ele tem muito amor para dar para você. Só ele é capaz de preencher isso. Pare de querer salvar o seu pai também. Ah, né? Seu pai tá passando, sei lá, gente, por um vício. E às vezes a gente quer ficar salvando o nosso pai, salvando. Eu sei que às vezes a gente faz, né, o possível ali. Só que a gente precisa realmente fazer o possível, que dá os nossos alcances de filha, porque afinal a gente é filha. A gente não anda no nosso pai, a gente não é pai do nosso pai, a gente não é mãe do nosso pai. A gente é filha dele. Nós temos que receber deles. E não temos que dar a eles o que eles não têm. E é óbvio que se seu pai te pedir ajuda, sua mãe pedir ajuda, tá com uma doença, não sei, gente, alguma coisa, problema em casa, obviamente você vai se colocar disponível como filho, né? Porém, a gente não pode salvar os nossos pais. E a gente precisa liberar eles. E principalmente, perdoá-los. Se você ainda não assistiu o vídeo do perdão, eu te recomendo fortemente ir lá assistir. Um beijo e até o próximo vídeo.